é muito necessário a gente ver a questão do movimento circular e uniforme de um corpo que esteja, por exemplo, se movimentando dessa forma aqui, ó. Cuja essa trajetória ela é circular, certo? Vamos pensar no corpo que está se movimentando aqui, uma velocidade que a gente julga ser uma velocidade tangente à trajetória, certo? Então, basicamente, é esse tipo de movimento que nós vamos estudar. Existem diversos tipos de movimento dentro da natureza, mas a gente tem que ir particularizando, a gente vai particularizando os movimentos para poder a gente, né, começar a ver movimentos mais complexos, como a gente já vinha denotando aí, certo? O que seria um movimento circular e uniforme? Considere o corpo em rotação executando uma trajetória circular cuja velocidade varia somente em direção e sentido, certo? Então, veja, movimento circular e uniforme, essa velocidade aqui, V, ela é constante, certo? A intensidade dela ela é constante. De maneira que a variação da velocidade, essa variação em módulo, é igual a zero. A velocidade ela é constante. Tudo bem? O que de fato muda aí é a direção. Se eu pensar, por exemplo, um vetor que possa localizar, um vetor posição que possa localizar aqui essa partícula, a gente não nota o vetor posição aumentando ou diminuindo. Ele só vai o quê? Ele só vai variar em direção e sentido. Certo? Então por isso que a velocidade, se a gente fizer um tratamento vetorial, olha só, se a gente fizer um tratamento vetorial da velocidade, a intensidade vai ser igual a quanto? Vai ser igual a V, que é constante, certo? Mas qual é a direção desse vetor velocidade? É um vetor, no caso é um versor que podemos chamar de θ chapéu. Porque ele vai acompanhar esse ângulo aqui que a gente pode projetar. Se eu projetar x, y, vou ter um ângulo θ aqui. Então esse ângulo ele vai aumentando, né? Ele vai varrendo aqui. Então, dessa forma, a velocidade ela tem essa direção. Eu tenho um vetor velocidade aqui, certo? Eu tenho vetor velocidade. E esse vetorzinho, eu posso pensar num vetorzinho que esteja aqui, né? Vamos ampliar aqui, ó. A velocidade, o vetor velocidade. E esse vetor em vermelho aqui vai ser o meu θ chapéu, que é um vetorzinho que está na direção do próprio vetor V, certo? A gente vai ver com mais detalhes isso aí. Importante que ele só varia em direção e sentido, que no caso a velocidade acompanha esse versor aqui, não é nem x nem y chapéu, é uma composição entre eles. A gente vai ver mais adiante com mais detalhes. Mas a ideia não é nem fazer um tratamento vetorial mais, tá? É somente obter umas relações bem simples, certo? Tudo bem? De maneira que eu vou até apagar essa relação. Veja, qual é a diferença desse tipo de movimento para o movimento circular? Vou colocar um esboçozinho aqui, ó. Ó, se eu tenho uma reta aqui, certo? Se eu tenho uma reta, o que eu posso considerar aqui? Que o deslocamento ΔS ele é dado com ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo t. Lembra lá dessa relação lá do movimento mRV, certo? Lá no início da aula, no início do curso, certo? Como é que a gente trata para esse tipo de movimento? Se o movimento é uniforme, essa relação também é válida.
Essa relaçãozinha aqui também é válida para movimento circular e uniforme também, tá? Só que ela é válida para um trecho muito pequeno, porque aqui essa equação ela é para MRU, movimento retilíneo, certo? Movimento retilíneo. Mas vamos pensar da seguinte forma: se eu pegar, vou apagar isso aqui. Se eu pegar um pedacinho dessa circunferência, ó, se eu- vamos pensar que a partícula está aqui, aí ela foi para cá, o que vai acontecer? Eu vou projetar o vetor posição aqui, certo? Veja, esse pedaçozinho aqui, ó, ele é quase como uma reta. Ele é próximo de uma reta, certo? Agora, se eu for lá para o outro lado, aí eu vou ter uma curva bem significativa. Mas se eu pensar num pedaçozinho ali da circunferência, ele é próximo de uma reta. É como se fosse um ΔS aqui. Então, se a partícula sai daqui e vem para cá, dentro desse intervalo aqui, que eu vou chamar de ΔT, intervalo de tempozinho aqui, eu vou ter um ΔS, que eu posso muito bem utilizar essa relação aqui, certo? De maneira que eu não vou nem tratar mais o T dessa forma, vou tratar como um ΔS mesmo, ΔT, desculpa. Em vez de ser T, vai ser ΔT, porque é uma variação pequena ali de movimento durante a trajetória, certo? Então, de maneira que aqui é o ângulo θ, mas essa quantidade aqui, bem aqui eu vou chamar de variação de θ, certo? Em um pequeno espaçozinho ali, variação de θ. Tudo bem? Agora vem o conhecimento de vocês de trigonometria, certo? Trigonometria. Um pedacinho da circunferência, lá na trigonometria, né? Se eu pegar um pedacinho, isso aqui vai ser o quê? Pedaço, a métrica do arco, da circunferência, de um arco de circunferência, a medida dele vai ser o quê? Vai ser o valor do raio, vou chamar de R, vezes o ângulo a qual foi varrido aqui. Então, por exemplo, em qualquer circunferência, vou pegar aqui, qualquer circunferência, qual é o tamanho desse arco aqui, ó? Eu chamo de C. Lá na matemática, eu posso pegar o valor do R e o ângulo, o arco, ele é R vezes o ângulo, certo? É essa relação que nós temos lá na trigonometria. Aí a gente vai, pega essa relação aqui, vem para a física. Então, o deslocamento, um pequeno deslocamento da partícula, o C vai ser quem? Vai ser ΔS. O ΔS, nesse pequeno deslocamento, vai ser o valor de R, que é o tamanho desse vetor posição, que é o R da circunferência, né? R vezes θ, mas aqui no caso desse pequena trajetória aqui vai ser que vai ser Δθ, variação de θ, variação do ângulo, certo? Variação do ângulo. Quem é ΔS? Velocidade vezes variação de tempo. Isso aqui é igual a R, variação de θ. Olha só, já vou apagando aqui. Então eu já peguei essa situação do movimento retilíneo uniforme, já joguei, substituí bem aqui. Peguei a relação de arco de uma circunferência, já joguei bem aqui. E aqui movimento retilíneo uniforme. Então, como é que vai ser a velocidade? Qual é a expressão da velocidade? Então, a velocidade, vou passar o ΔT dividindo, vai ser R, variação do ângulo sobre variação de tempo. Variação do ângulo sobre tempo, eu vou chamar de ômega. Vou chamar de ômega.
Vou colocar aqui, chamar de ômega. Essa é a expressão, eu vou só mudar aqui, tá? Eu vou mudar a posição porque é assim que a gente conhece, ômega R, velocidade ômega R é a expressão da velocidade do corpo em movimento circular uniforme. É assim que nós chegamos aí nessa expressão, onde o ômega é o quê? Variação do ângulo sobre variação de tempo. É uma taxa, né? É uma taxa do ângulo em relação ao tempo. Quando a gente pensa em variações, a gente pensa em taxa da grandeza física ali. E quem é ômega? V a gente já sabe quem é. V é a velocidade. Velocidade. Quem é o R? É o raio da circunferência. A circunferência. Escreva aí, tá? Quem é o ômega? Quem é o ômega? Tem mais quadro. O ômega, vou colocar bem aqui, é a velocidade angular. É a velocidade angular do movimento circular uniforme, certo? A gente vai ver que esse ômega, a definição dele é essa aqui mesmo, para qualquer tipo de movimento. É a taxa do ângulo com o passar do tempo, certo? Então eu tenho essa grandeza física aqui, que é justamente o que? É o comportamento do ângulo com o passar do tempo. Esse ângulo, à medida que o corpo vai girando, ele vai variando também, né? Então se ele vai varrendo, se ele faz essa varredura aqui, a gente atribui ao ângulo uma velocidade, que é justamente conhecido como velocidade angular, certo? E a gente vai ver mais adiante que essa expressão para qualquer tipo de movimento circular, ela é válida para qualquer tipo de aceleração. Claro, não vai dar para demonstrar por conta da matemática, a gente usa a matemática de ensino médio e tal, mas essa expressão é válida para qualquer tipo de movimento circular. Isso é muito, muito legal, certo? Mas a gente vai ver dois tipos de movimento: o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Veja, pessoal, a gente chega no ponto em que não tem mais como a gente utilizar a matemática básica para a gente demonstrar algumas relações, tá? Mas o que eu posso confirmar para vocês é o seguinte: quando a gente analisa um movimento qualquer, vamos pensar que a partícula está aqui e a gente vai identificar ela com vetor posição, certo? Vetor posição. Então a gente atribui a ela duas direções importantes. Quais são? Uma direção que está na mesma direção do vetor posição, que eu vou chamar de R chapéu. Esse é o versor que a gente vai trabalhar. Só lembrando que a gente trabalhou, né, com versores Y chapéu, X chapéu, até Z chapéu. Só que existem vários outros versores também que vai depender do sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas que a gente vai utilizar, na verdade, que é muito utilizado para esse tipo de movimento, é o que chamamos de coordenadas polares, certo? As coordenadas polares adotam dois tipos de versores importantes, que é o R chapéu, que está na mesma direção do vetor posição, e o θ chapéu, que está na direção, que é uma direção perpendicular a R chapéu. De maneira que esse θ chapéu está relacionado com algum tipo de varredura angular aqui, ó. Então o corpo ele pode seguir com uma trajetória qualquer, né? De maneira que eu tenho uma direção R e uma direção θ, e ambos os versores formam 90 graus, certo? Eu vou dar um exemplo
Um exemplo bem interessante. Vamos pensar que o corpo ele esteja em movimento com uma velocidade na mesma direção de r e também com a parcela da sua velocidade na direção θ. Vamos pensar também que essa velocidade ela está aumentando, por exemplo. Então, vamos pensar que eu tenho aqui uma velocidade VR que está na mesma direção de r chapéu, certo? E vamos pensar também que eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de ômega θ, ômega r, que está na direção θ chapéu, certo? Se eu for pensar no vetor velocidade, ó, já estou gerando já o vetor aqui, né? Se eu for pensar no vetor velocidade, essa descrição aqui, ela me dá o comportamento da partícula de uma forma qualquer, de uma maneira qualquer, certo? Do movimento. Então, veja, se eu considerar o vetor VR que está na mesma direção de r chapéu, eu posso pensar num movimento assim, ó, que a partícula está nessa posição e ela começa a girar dessa forma aqui, ó, certo? Veja, não é um movimento circular perfeito. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade nessa direção aqui perpendicular, que está aumentando, certo? Está fazendo a partícula se afastar do centro, certo? Da mesma forma, eu posso pensar o contrário. Eu tenho uma velocidade, o corpo, ele pode seguir daqui, fazendo essa trajetória, e ele vai se aproximar do centro. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade nessa direção, mas também eu tenho uma velocidade nessa direção aqui. E essa velocidade aqui, principalmente, que eu vou chamar de VR, ela é determinante para fazer com que essa espiral vá chegar a um ponto até atingir o centro, por exemplo. Certo? Então, essa quantidade VR aqui é importante para determinar como é que vai ser a trajetória do corpo. E principalmente o comportamento de ômega. Certo? Porque o ômega e o R também. O ômega e o R, ele está diretamente relacionado com o movimento. Porque a gente pode pensar, a gente pode ver claramente que o R está aumentando com o passar do tempo ou diminuindo com o passar do tempo. E o ômega vai estabelecer se o movimento ele é acelerado, se ele é retardado, se está acelerando de forma aleatória, cuja função a gente não sabe, certo? Então, a gente tem tudo isso a considerar. O que nós estamos estudando é um movimento circular uniformemente variado, de maneira que esse VR, ele é quanto, pessoal? Quanto é que vai ser esse VR aqui? Se ele não está nem se afastando do centro e nem se aproximando do centro, o VR é quanto? Zero, exatamente. Então isso aqui é uma abordagem geral. Para me chegar aqui, eu tenho que usar uma matemática um pouquinho avançada. Eu vou fazer algumas derivações para chegar aí. Mas quando a gente parte dessa relação do vetor velocidade, esse VR ele é zero para esse tipo de movimento. Aí o que a gente tem? A gente tem essa quantidade aqui, ó. Velocidade, o vetor é ômega r na direção θ chapéu, na mesma direção de varredura do ângulo. Ou seja, quem é essa quantidade bem aqui? O que a gente aprendeu? Que essa quantidade aí é a intensidade do vetor, certo? Ou seja, daqui, da forma vetorial, a gente obtém o quê? Que a velocidade ainda continua sendo ômega r, que é o que a gente obteve lá no movimento circular e uniforme. Só que eu confirmo para vocês, para qualquer tipo de aceleração,
que possa mudar a velocidade do corpo que está em movimento circular, ainda continua sendo o que? Ômega R, a velocidade do corpo. A velocidade o que? Tangente, certo? A velocidade tangente. Isso aqui foi só um esboço, né? Certo? Tomara que vocês tenham entendido a essência da questão, porque a gente vai estudar um caso particular de uma projeção geral da velocidade de uma partícula, que é um caso particular em que essa quantidade aqui na direção R chapéu é zero, ou seja, eu só tenho o que? Intensidade, a velocidade igual a ômega R. Pronto. Então, para qualquer tipo de movimento circular, a velocidade é ômega R. Perfeito? Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Então, quando chegar lá no estudo dos corpos celestes, no estudo do corpo celeste, a gente tem o que? A gente aproxima, né? A gente aproxima a elipse de um movimento circular, de maneira que a gente utiliza essa relação aqui. Aí a gente obtém a velocidade orbital, a gente obtém o período orbital, o que mais? A gente obtém a velocidade de escape, a gente já vai obter através da análise de energia mecânica do sistema, mas através daquela relaçãozinha a gente obtém várias leis, que no caso algumas leis de Kepler, né? A primeira lei de Kepler já fala sobre a trajetória, a segunda lei já fala sobre essa varredura aqui angular do planeta, certo? E a gente de alguma forma relaciona também essa equação, certo? E a terceira lei estabelece o período orbital do planeta, que também trabalha com essa relação aí, certo? Então veja a importância de falar sobre isso. Mas a gente está estudando o movimento circular uniformemente variado, então a gente vai utilizar aquela relação para estabelecer algumas outras grandezas, porque o movimento circular uniformemente variado, certo? Aí, o que a gente estudou, a gente analisou rapidamente, foi o movimento circular uniforme, velocidade constante, perfeito. A gente vai falar ainda de outros sistemas também, tá? Mas o movimento circular uniformemente variado, a velocidade vai aumentando com o passar do tempo, ou então a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, certo? Ela vai diminuindo de maneira que o R, esse R aqui, ele é constante. Não tem velocidade VR na direção R chapéu, certo? Professor, Pode falar. então nesse caso nós não precisamos considerar o VR, já que ele vai ser zero. Ele sempre vai ser zero, tá? Quando a gente estuda um movimento mais complexo, aí ele é diferente de zero, certo? E essa espiral aqui, ela aconteceu por quê? Por que aconteceu uma espiral certinha? Porque foi de acordo com a função que descreve o VR. Porque VR é uma função, o R é uma função, o ômega é outra função, certo? Então, dependendo das particularidades que a gente usa, o VR ele aumentou linearmente, vamos pensar assim, né? Vamos pensar que ele saiu do centro, o VR aumentou linearmente, aí formou-se uma espiral certinha. Mas o VR pode ser uma coisa muito, vamos dizer assim, bem mais aleatória, vamos dizer assim. Pode sair daqui e fazer isso aqui. Sei lá. Uma coisa bem... que só computador mesmo pode projetar, vamos pensar assim. Certo? Então, quem foi responsável por fazer esse tipo de movimento? Foi a função de cada variável. Certo? O comportamento de R foi de uma forma, o R cresceu de uma forma bem que a gente desconhece, ômega também e o VR também. Mas a gente está particularizando, né? Particularizando situações cujo VR é zero. Se VR é zero, eu só tenho direção θ chapéu, ou seja,
só tem movimento circular, certo? Copiem aí, pessoal. Aproveitem o máximo possível aí de informação, copiem tudo. Aí a gente vai agora estabelecer a aceleração angular desse tipo de movimento, certo? Tá consultando um livro aqui. Qual é esse livro? O Galter e André, Física do Ensino Médio. O aluno, às vezes, ele está estudando, estuda sozinho, aí se depara com umas relações, aí se pergunta, né, de onde é que vem essa relação? Porque a gente chega num ponto que eu tento sempre demonstrar, né? Mas chega no ponto que não dá mais para demonstrar, a gente tem que só definir para vocês. Aqui, ó, ele já coloca direto a relação da aceleração centrípeta, que é uma das relações importantes que a gente vai ver lá em gravitação também, que é m ômega ao quadrado vezes r. Eu fiz de tudo para ver se eu demonstrar para vocês de maneira bem dentro de uma matemática básica, mas realmente não tem como chegar. Pode ser que tenha alguém que tenha feito, mas por matemática básica, mas eu desconheço. Por isso que muitos livros eles jogam para vocês, porque às vezes também a demonstração pode ser muito grande, né? Mas aqui eu busquei e não consegui. Mas a situação é a mesma. A gente interpreta o vetor aceleração, aí a gente desconsidera qualquer quantidade na direção r chapéu. Na verdade, desculpa, a gente só considera na direção r chapéu, porque a aceleração centrípeta ela é uma aceleração que não é tangente, né? Não é tangente. Ela é para dentro, ela é para o centro da trajetória, né? A gente vai ver com mais detalhes assim. Vamos por parte, né? Então, primeiramente, a gente considera o que? A gente pode até pensar aqui, né? Fazer uma nota. Vou apagar aqui. Uma nota aqui rapidinho. Para analisar qualquer movimento circular temos que VR, esse VRzinho aqui, ele tem que ser igual a zero, certo? De maneira que o vetor ele só tem uma direção θ chapéu, ômega r, certo? V é igual ainda a ômega r. Tudo para qualquer tipo de movimento, V é igual a ômega r, certo? Vou colocar aqui. Para o movimento circular uniformemente variado, MC variado, vou colocar direto, tá? Então veja, dessa relação, na verdade é o seguinte: para o movimento circular uniformemente variado, principalmente se a gente considera, né, na verdade a gente tem que considerar que há o quê?
que há uma aceleração tangente aqui, certo? Vou colocar, não, vou fazer outra aqui, deixa eu montar. Há uma aceleração tangente, vou fazer bem aqui. Pegar aqui, projetar novamente um vetor. Ponto. Agora vamos pensar na questão da aceleração. Na verdade ainda não vou projetar ainda, eu quero fazer o seguinte. Pensar na questão da aceleração. Se a velocidade ela aumenta ou diminui com o passar do tempo, porque é um movimento acelerado, certo? Essa aceleração tangente é um movimento uniforme, né, pessoal? Acelerado. Essa aceleração tangente é responsável por variar a velocidade tangente à trajetória, que é essa velocidade aqui, ó, certo? Que é essa velocidade aqui. Velocidade tangente. Certo? Só que nesse tipo de movimento eu tenho também uma aceleração que está nessa direção aqui, ó, que a gente chama de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, certo? E ela tem a direção o quê? Para o centro da circunferência. Ela tem a mesma direção, ela passa pelo centro da circunferência, certo? Vamos ver se consigo fazer. Direção. Ela tem sentido entrando, certo? Então, quando você ouvir falar em aceleração centrípeta, ela tem sentido entrando, certo? A mesma direção que passa pelo centro da circunferência, sentido entrando. E a aceleração tangente, ela é o que? Ela está tentando acompanhar a trajetória do corpo, ou seja, ela é tangente à trajetória, né? Ela passa sempre tangente à própria trajetória, que no caso aqui é uma circunferência, certo? Professor, eu não entendi essa aceleração tangente. Deixa eu vou desenhar aqui novamente. Vou fazer aqui um. Deixa eu só denotar aqui, ó. Eu tenho dois tipos de aceleração aqui. Eu tenho aceleração AT, que é aceleração tangente. Ó, aceleração tangente. Essa quantidade aqui que é responsável por variar a velocidade tangente. Aceleração tangente varia a velocidade tangente. No movimento circular em uniforme, quanto é a aceleração tangente no caso? Quanto é que é a aceleração tangente lá? Se a velocidade é constante, quanto é a aceleração? É zero, né, pessoal? Lá é zero. Aqui a gente já vai ter uma aceleração tangente. Em ambos os casos eu tenho aceleração centrípeta. Porque a aceleração centrípeta ela está relacionada com a variação da velocidade em direção e sentido, certo? Então, se o corpo está se movimentando de forma circular, eu tenho aceleração centrípeta, certo? O modo da velocidade não está variando, mas mesmo assim tem aceleração? Tem. Basta variar a direção e sentido, certo? Então vamos pensar aqui, ó, aceleração tangente varia a velocidade
velocidade. Vou colocar aqui da partícula, tá? Da partícula. Pode ser corpo também, tá? Em módulo. Que é o mesmo que intensidade, tá? Quem é a aceleração centrípeta? Centrípeta. Aceleração centrípeta varia a velocidade, varia ou promove variação, certo? Pode ser também, varia a velocidade. Olha só, são duas formas de variação, tá? Da partícula em direção e sentido. Direção e sentido. Certo? Então aqui a gente já define essas duas formas de aceleração, mas lá no movimento circular e uniforme eu tenho aceleração centrípeta. Certo? Por quê? Porque a aceleração centrípeta está relacionada com a variação da velocidade da partícula em que? Em direção e sentido. Então, como o corpo está em movimento circular, a velocidade varia a todo momento em direção e sentido. Então tem aceleração centrípeta, certo? Mas nem em todos os casos eu tenho aceleração tangente. Porque a aceleração tangente ela varia a velocidade em módulo, certo? De maneira que essa variação aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial, isso aqui é o que? Se tiver aceleração tangente é diferente de zero, certo? É diferente de zero. Então a aceleração tangente à trajetória muda a velocidade em módulo ou intensidade. E a aceleração centrípeta muda a velocidade, varia a velocidade em direção e sentido. Tudo bem? Deu para entender as duas? Qual é a diferença? De maneira que essa aceleração tangente, ela também pode ser responsável, né, por fazer com que o corpo se movimente de forma espiral, né, certo? Ou se afasta, ou no caso se aproxima do centro, né, do ponto de referência ali. É aquela situação que eu falei para você. É aquela situação que eu falei. Se eu tenho uma aceleração tangente, que não é, por exemplo, constante, se a aceleração aumenta, né? Aí eu já vou ter uma espiral, principalmente se eu tiver uma situação dessa aqui. A gente não vai ver isso, eu estou só dando exemplos, tá? Então a aceleração, olha, essa aceleração tangente ela está aumentando, ela não é constante. Ela não é constante, que é no caso do uniformemente, né? Não é constante. E ela pode ser positiva e está aumentando. Se o vetor estiver diminuindo, aliás, estiver em outro sentido, certo? Ela já pode estar o quê? Pode estar diminuindo a velocidade de maneira que está se aproximando aqui do centro. Então a aceleração ela pode variar de maneira que o corpo não se movimenta mais como em trajetória circular, se movimenta em uma espiral ou um movimento qualquer. Vai depender desse valor da aceleração tangente, certo?
de maneira semelhante lá o nosso VR, né? Se ele é igual a zero, se ele é igual a zero, certo? Você não tem mais esse tipo de movimento. Você tem um movimento circular certinho. Mas se ele é diferente de zero, ele já vai ter um movimento, certo? De alguma forma esse VR está relacionado com a aceleração tangente, certo? De maneira que essa quantidade, aceleração tangente e esse VRzinho aqui, eles vão muitas das vezes determinar que o movimento não é puramente circular. Pode ser uma espiral, pode ser uma coisa qualquer, vai depender da função que descreve cada variável, certo? Mas enfim, só estou só tentando esboçar algo mais geral, tá? Deu para entender? Qual é a diferença? Mais ou menos, professor. Professor, Pode falar. o senhor pode fazer exemplo só que com valores assim, para descobrir Também tá valores sério. tanto do circular variado quanto o constante? Os dois e também, se possível, ver algumas situações diferentes. Está ainda avançando, né, pessoal? A gente vai chegar com exemplos, né? A gente vai estudar alguns sistemas acoplados concorrentes. Se você já viu sistemas acoplados concorrentes, se bem que eu tenho que falar de frequência, né? A gente está correndo um pouquinho, mas se vocês quiserem a gente fala sobre frequência também. A gente pode falar esse tipo de exemplo aqui, ó. É o caso da bicicleta, né? Você tem aqui dois corpos, por exemplo. Aqui é como se fosse a coroa da bicicleta e aqui é a catraca, né? Aqui é a corrente, certo? Aí se eu analiso, por exemplo, um ponto aqui da trajetória, certo? De maneira que o que nós temos de semelhante um em relação ao outro? Pode até pensar, porque, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, enquanto esse ponto ele varreu esse ângulo aqui, ó, o mesmo ângulo, esse ângulo, né? Ângulo θ, e varreu isso aqui, ó. Vou até pintar logo aqui, ó. A catraca menor vai varrer um ângulo menor. E essa trajetóriazinha aqui, daqui para cá, ó, ela foi muito maior em um mesmo intervalo de tempo. Então aqui a gente faz as relações, né? Aqui eu tenho uma velocidade tangente, ômega-r, 1, e aqui eu tenho uma velocidade tangente, ômega-r, 2. E essas velocidades, elas são diferentes, porque nesse caso aqui, a varredura vai ser maior para essa em relação à catraca menor, certo? A gente vai ver esses exemplozinhos aí, tá? O que é igual aqui é justamente a frequência. Ambos têm a mesma frequência. Então, a partir da relação da frequência, eu posso estabelecer outras relações de velocidade e raio, né? Um em relação ao outro, certo? Você poderia dar com valores desse da bicicleta mesmo? Não, pessoal, calma que a gente vai fazer exemplos, tá? Eu tô só esboçando aqui para vocês as grandezas que a gente vai trabalhar, certo? E agora eu vou apresentar para vocês a função que descreve o que? A aceleração centrípeta. Que é o que eu falei para vocês. Vou colocar bem aqui. Vou colocar direto. Tal. Grandeza física. É dado por para me calcular a aceleração centrípeta,
preciso saber da velocidade do corpo ao quadrado dividido por R, que é esse tamanho aqui. A partícula, vamos pensar que aquela partícula está aqui, né? Só para mim desenhar aqui o valor de R. Então, o movimento circular acontece para mim obter em número o valor da aceleração centrípeta. Eu preciso saber o valor da velocidade, essa velocidadezinha aqui que está girando, certo? E o raio da trajetória, e o raio da própria circunferência. Ah, professor, poderia demonstrar isso aqui? Poderia, mas no mínimo é um tanto quanto demorado. Deve haver muita geometria por trás, muita trigonometria para me demonstrar de maneira dentro de um cálculo básico, certo? Mas no cálculo bem mais avançado a gente demonstra rapidamente. E principalmente, né, a gente demonstra que essa aceleração centrípeta é realmente para dentro da circunferência. Porque enquanto eu tenho o R chapéu, que está nessa direção aqui, por isso que é importante vetor, tá, pessoal? A aceleração centrípeta, ela é o quê? Ela é essa intensidade aqui, R chapéu, só que tem um sinal de menos aqui na frente. Aí esse sinal de menos, vocês lembram lá do vetor? O sinal de menos é justamente o que? O sentido, certo? Então se o R chapéu está nessa direção em sentido aqui, a aceleração centrípeta está entrando, ó, está em sentido oposto por causa desse menos. Isso é muito, muito bacana quando a gente vê isso. Mas eu estou esboçando aqui diretamente para vocês, certo? Tudo bem? Entendido? Então aqui a velocidade é essa, aceleração centrípeta tem essa relação. E logo mais eu vou mostrar para vocês o que seria aceleração angular, certo? É uma outra forma de aceleração do sistema. Então veja que a gente está vendo 3 formas de aceleração. Uma que é tangente à trajetória, outra que é normal à trajetória, que é a aceleração centrípeta, e outra que está relacionada com o quê? Com essa varredura angular. Com a varredura angular, certo? Que de fato também tem relação com a aceleração tangente. Quanto maior a aceleração tangente, maior a aceleração angular. A gente vai ver isso, tá? Não esqueçam, movimento é circular, V é igual a ômega R. Não esqueçam disso, certo? Até colocar bem aqui. Para a aceleração tangente, consideramos que, veja, se eu tenho aqui um movimento circular, é aquela mesma situação. Aqui o movimento circular, certo? Só que um pedacinho, uma pequena trajetória desse movimento, a gente pode considerar que essa pequena trajetória é quase como uma reta também. Pequena trajetória é quase como uma reta, que é um ΔS pequeno, certo? Só que imagine você analisando esse ΔS, certo? Vou até colocar mais para cá assim. Você analisando esse ΔS, o próprio vetor velocidade.
que é que tem essa intensidade aqui, certo? Então o movimento da partícula que sai desse ponto e chega nesse ponto aqui é quase como um movimento retilíneo, quase. Mas por que a gente analisa dessa forma? Porque a gente vai estabelecer ponto a ponto da trajetória. De maneira que, para eu deslocar um ΔS, eu posso utilizar, por exemplo, a equação do MRU, que é aquela equação V é igual a V0 mais AT. Lembra lá dessa equação? Vocês lembram dessa equação aqui? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Essa relação nós estabelecemos considerando o movimento retilíneo, certo? Aqui é circular, mas se a gente pegar um ΔS pequeno, esse pequeno espaçozinho aqui, ele é retilíneo, certo? Então a gente pode utilizar essa relação. Da mesma forma como eu fiz anteriormente, a gente não vai analisar em tempo t, a gente vai analisar em um tempo ΔT. Então aqui é ΔT, tá? ΔT, certo? Mesma coisa. Veja. O que é que eu mostrei para vocês? Que a velocidade, essa velocidade aqui, tem essa expressão. De maneira que o R ele é constante, certo? Porque é circular. Então V ele depende de ômega. A velocidade depende da velocidade angular. Então se essa velocidade angular, né, que está relacionada com o ângulo, for acelerada ou desacelerada, e essa quantidade aqui vai estabelecer a velocidade naquele ponto. Então aqui eu tenho uma velocidade angular, aqui eu já tenho outra velocidade angular, então aqui eu tenho outro valor de velocidade e assim por diante. Mas essa expressão sempre se mantém constante. De maneira que V vai ser o que? Vai ser ômega R, certo? Ômega R. Velocidade angular vai ser o que? Vai ser um ômega inicial. Velocidade inicial vai ser um ômega inicial vezes R, que não muda, né? Mas, ó, só estou substituindo para cá. A aceleração, quem é essa aceleração aqui? É uma aceleração que está relacionada com a velocidade que é tangente. Então aqui, essa aceleração vai ser a aceleração tangente, ΔT, certo? Vou passar essa quantidade para o outro lado. Eu já vou isolando o R, tá? Ômega menos ômega 0 vezes R, isso é igual a aceleração tangente vezes variação de tempo. Ômega menos ômega 0 vai ser uma variação de ômega. Então aqui, delta ômega vezes R igual a aceleração tangente ΔT. Passo ΔT, dividindo, eu tenho o quê? Vou apagar aqui, tá? Eu tenho o que, pessoal? Aceleração tangente, olha só, vai ser delta ômega sobre ΔT vezes R. E quem é delta ômega sobre ΔT? Será o que? A aceleração angular. Então a aceleração tangente é igual a essa quantidade aqui, que eu vou chamar de aceleração angular. Aceleração angular, alfa vezes R. Certo? Então a aceleração tangente está relacionada com essa varredura, porque essa quantidade aqui está relacionada com esse ângulo θ,
Só lembrando aqui, ó, sistema de coordenadas x, y. Essa quantidade aqui é o meu θ, tá varrendo aqui a trajetória. Essa quantidade vem aqui é um delta θ, uma variação de θ, certo? E a gente sabe que o ômega é o que? É variação de θ sobre variação de tempo, certo? Variação de θ sobre variação de tempo. E aqui é variação de ômega sobre variação de tempo. Então é uma variação, é como se fosse uma variação dupla da própria, em relação ao tempo, em função do tempo, da própria velocidade, desculpa, do próprio ômega, do próprio θ, né? Então eu vou fazer uma variação sobre θ, eu tenho o valor de ômega, que é justamente a velocidade angular. Eu vou fazer uma segunda variação de θ em relação ao tempo, eu tenho a aceleração angular, certo? Então veja o quanto que essas quantidades, tudo que for angular, vem de ângulo, está relacionado com θ, certo? Então a velocidade angular está relacionada com a primeira variação de θ. A velocidade, a aceleração angular está relacionada com a segunda variação de θ, certo? E assim por diante. Tudo bem? De maneira que agora eu vou esboçar para vocês todas as relações, tá? Se vocês compreenderam um pouquinho o que está acontecendo, perfeito. Se vocês não entenderam, quando vocês forem ver de novo, vocês vão assimilar bem melhor. Assistem o vídeo, pessoal. Vão assistindo que vocês, eu quero que vocês entendam esse assunto. Certo? Você não entendeu o que eu substituí aqui? Nessa relação? Isso aí eu entendi, eu entendi. O resto. O que você exatamente não entendeu? Não entendeste isso aqui? A representação, isso. Então o problema é trigonometria. Vocês viram lá a parte de trigonometria, seno, cosseno, tangente? Vocês têm que ver isso aí, tem que entender lá para entender aqui, certo? Então aqui é uma projeção circular, aqui são ângulos, então esse ângulo está sempre relacionado com o movimento circular. Vou apagar aqui. Eu acho esse assunto bem complicado também. Tem que ter um amadurecimento melhor para entender. Por isso que eu sempre falo ele depois. E nos livros já começa muito no início, né? Trabalhando com circular, mas a gente joga muita relação direta. Aprende assim. Desse jeito. Aí torna-se complicado, né? Então, novamente, quais são as relações que nós obtivemos? Relações. Nós temos essa relação que ela é especial, eu gosto muito dela. Para o movimento circular, a velocidade é dessa forma, certo? Velocidade é dessa forma. Temos a aceleração centrípeta e velocidade tangente. Aqui eu tenho a aceleração, então vou colocar aqui aceleração tangente. Aceleração tangente que é aceleração angular vezes R, que é o raio. Tangente. E a aceleração centrípeta. V quadrado sobre R.
certinho. Aí a gente pode fazer o peso. A gente estuda esses dois tipos de movimento, né? Circular uniforme e uniformemente variado. Qual é a diferença? É essa aceleração tangente. Para o MCU, o MCU, aceleração tangente é igual a zero. Pronto. As outras duas você pode utilizar. Mas para o MCU, a aceleração tangente é zero. Certo? Porque não tem mudança de velocidade. Em módulo, né? Velocidade é constante. É uma velocidade constante. Certo? Mas para MCUV, a aceleração já é diferente de zero. A aceleração tangente. Tá? Tudo bem? Pessoal, vou ter que falar de frequência também, tá? Tem que falar de frequência. Importante. Tiver a definição de frequência, aí a gente faz algumas aplicações, certo? Eu quero principalmente chegar nessa relaçãozinha aqui, ó. O ômega, velocidade angular, 2πf, onde f é a frequência do movimento. Não chegar nessa relação, pronto, a gente já avança para o estudo dos corpos celestes. Porque é daqui que a gente obtém lá o período orbital. Olha só o quanto que essa relação é importante. A gente tem que saber a definição de frequência, tá? Ou até mesmo de período de rotação, certo? Tudo bem? Deixa eu ver. O que eu já apresentei para vocês, só falta o alfa, né? O alfa, aceleração angular. Certo?